Olá, sou o professor Rafael Rossetti e estarei hoje com vocês na disciplina de Desenvolvimento Embrionário de Tecidos, abordando um tema excepcional que envolve a gametogênese. A gametogênese se distingue em dois diferentes processos, no macho a espermatogênese e na fêmea a oogênese, que são respectivamente nomenclaturas relacionadas à produção das células sexuais, tanto no macho quanto na fêmea. Estes processos envolvem a espermatogênese, um processo de formação dos espermatozoides a partir de uma célula primordial, denominada espermatogônia. Já a gametogênese, que envolve o processo de formação nas gônadas femininas dos gametas femininos, dá-se o nome de oogênese. Para caracterizar melhor o processo de espermatogênese, este é realizado na gônada masculina, ou seja, nos testículos. O testículo é um órgão par direito e esquerdo situado numa bolsa músculo-cutânea, denominada escroto, a qual está localizada na região anterior do períneo, logo por trás do pênis. Na imagem ao lado, podemos evidenciar algumas estruturas testiculares que podem ser identificadas, como por exemplo na região mais interna, o mediastino testicular, que é envolvido pelos túbulos seminíferos, onde se darão a formação dos espermatozoides, circundado por uma capa, denominada túnica albugínea. Além disso, em outra estrutura mais externa, nós temos na região superior a cabeça do epidídimo e na região inferior a cauda do epidídimo. Essas duas regiões são conectadas pelo corpo do epidídimo. De acordo com a composição, os testículos são compostos por túbulos seminíferos, onde tem como os principais tipos celulares as células de Leydig, que têm como principal responsabilidade a produção hormonal, e as células de Sertoli, ou Sertoli, que auxilia no processo de espermatogênese. Além disso, na posição mais interna, central, nós temos o mediastino testicular, que faz a comunicação entre os túbulos seminíferos e o epidídimo. De acordo com a função dos testículos, estes envolvem três diferentes funções básicas: a gametogênese, a esteroidogênese e além de secretarem fluidos para manutenção, transporte e maturação dos espermatozoides. Podemos observar num videozinho ao lado todo o esquema de estrutura testicular, bem como o processo de formação dos espermatozoides. Vale ressaltar que essa imagem ao lado, este vídeo ao lado, é referente à espécie humana, sendo distinto com relação ao número de cromossomos em outras espécies. Distingue el epidídimo y conducto deferente. En el epidídimo se almacenan los espermatozoides. El testículo está formado por 8 a 12 túbulos seminíferos que se conectan a un espacio reticular, la rete testis. La rete testis conecta con el epidídimo ya fuera del testículo mediante los conos eferentes. El epidídimo es muy flexuoso y estirado. Mide unos 6 metros. En él, los espermatozoides permanecen unos 20 días y maduran adquiriendo movilidad. En el interior del túbulo seminífero se distinguen dos tipos de células: las de Sertoli, o células nutricias, y las germinales. Entre estas se observan las espermatogonias, en contacto con la pared del túbulo, los espermatocitos, espermátides y espermatozoides. Las células resultantes de la división meiótica contienen la mitad de cromosomas, es decir, de 46 cromosomas de la espermatogonia pasa a 23 del espermatozoide. Dessa forma, o processo de gametogênese para a formação da célula germinativa da célula masculina do espermatozoide envolve o processo de espermatogênese, que é uma sequência de eventos pelos quais se formam os gametas nos machos, os espermatozoides, a partir de uma célula germinativa precursora, as espermatogônias. Esse processo de espermiogênese ou espermatogênese envolve diferentes períodos, caracterizados como período germinativo, período de crescimento, maturação e diferenciação. Com relação ao período germinativo, há um crescimento quantitativo exponencial do número de espermatogônias. Vale ressaltar que este processo de formação das espermatogônias, esse crescimento exponencial, formam-se por sucessivas divisões mitóticas que envolvem a duplicação e multiplicação, duplicação do material genético e multiplicação celular. Ou seja, este processo é conhecido como processo de sucessivas mitoses, formação de espermatogônias que tem como número de cromossomos 2N. Seguido, nós temos o processo de crescimento, onde há um crescimento em termos de tamanho da célula, onde passa a ser denominado espermatócito 1,
sendo caracterizado também por uma célula 2N, com relação ao número de cromossomos. Já o período de maturação há um período de multiplicação com divisão reducional na quantidade de cromossomos, onde uma célula 2N dá origem às células N, sendo caracterizado por sucessivas meioses, a meiose 1 e meiose 2, onde os espermatócitos do tipo 1 dá-se origem aos espermatócitos do tipo 2 e, no final do período de maturação, as espermátides. Que, por fim, há um período de diferenciação, onde o espermatozoide adquire a sua formação mesmo do espermatozoide com relação a posicionamento de cauda e que dá uma característica mais evidente de como é que é o espermatozoide na finalização deste processo. Todo este processo ocorre lá nos túbulos seminíferos. E no período de diferenciação, esse espermatozoide, em sua formação final, cai no interior dos túbulos seminíferos, onde a gente pode ver uma rede integrada de espermatozoides em seu interior. Este processo de espermatogênese, se a gente fizer um corte e evidenciar de uma forma mais ampla em um corte histológico do túbulo seminíferos, podemos identificar o posicionamento dessas células em um corte histológico. Quando a gente observa esse corte histológico de um tecido testicular evidenciando os túbulos seminíferos, podemos identificar as espermátides, os espermatócitos e as espermatogônias, de acordo com o posicionamento dela dentro dos túbulos seminíferos. Além disso, as células que dão suporte a todo esse processo com relação à produção hormonal ou produção das células espermáticas, que são as células de Sertoli ou as células de Leydig. No processo de gametogênese, ou seja, ao que dá origem aos espermatozoides no final, a base fundamental são as espermatogônias, que são diploides, têm um número total de cromossomos, que no final geram um espermatozoide que é haploide. Que se a gente puder perceber e fazer uma correlação, por que uma célula espermática ela tem que ter metade do número de cromossomos? É só a gente evidenciar que no processo de fecundação irá ter a união da célula germinativa do macho quanto da fêmea, para dar origem a uma célula, um zigoto, que terá o número de cromossomos total. Então, para isso, faz-se necessário que as células germinativas tenham metade do número de cromossomos. Podemos exemplificar como é que ocorre este processo de formação um pouquinho mais detalhado, valendo ressaltar que este vídeo ao lado, este esquema, refere-se à espécie humana e, com base no número de cromossomos, varia de acordo com as espécies. Os espermatozoides são células que surgem das espermatogônias. As espermatogônias se dividem por mitose. Uma das células filhas permanece como uma espermatogônia, e a outra torna-se um espermatócito primário. O espermatócito primário se divide por meiose, formando os espermatócitos secundários. Espermatócitos secundários dividem-se novamente, para formar as espermátides. As espermátides, por sua vez, diferenciam-se em espermatozoides. E assim é o que se dá o processo de espermatogênese lá nos túbulos seminíferos.